Olá, começa agora o programa Mundo Emergente. O mês de julho de 1944 foi um dos marcos mais importantes da história contemporânea. Foi neste momento, quando já estava definida a vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, que os 44 países aliados se reuniram em uma conferência que decidiu o futuro do sistema monetário e financeiro internacional. Nasceu ali o chamado Sistema de Bretton Woods, nome que faz referência ao local do encontro realizado nos Estados Unidos. Trata-se de um conjunto de regras e instituições que passaram a determinar como as diferentes economias nacionais iriam se relacionar, com impacto direto na vida de todos nós. Por exemplo, foram criados neste momento o FMI e o Banco Mundial, que por décadas influenciam a formulação de políticas econômicas no mundo todo. Mais importante ainda, ali ficou definido que o valor da moeda de países como o Brasil não seria mais fixo em relação ao ouro, mas sim em relação ao dólar. O que isso na prática implica? Que o resto do mundo precisava importar as políticas monetárias dos Estados Unidos. Essa é a grande diferença. No padrão ouro, o ajuste ele é compartilhado com o resto do mundo. Em Bretton Woods isso não acontece. Em Bretton Woods, os Estados Unidos eles têm uma liberdade que só eles têm. Vamos entender as implicações da posição única ocupada pelos Estados Unidos e do reforço do poder estadunidense quando o país decide que o valor do dólar não seria mais fixo em relação ao ouro nos anos 70. O melhor exemplo da diferença, entre a posição que o Brasil ocupa no sistema internacional e a posição dos Estados Unidos é que os Estados Unidos ele consegue sustentar déficits em conta corrente por mais de 30 anos, Então, é como se durante a crise da dívida dos anos 80, o Brasil simplesmente emitisse reais. E projetar as possibilidades de transformação desse sistema desigual. Existe um declínio, mas um declínio de uma moeda que é muito dominante. Para então compreender melhor como o sistema monetário e financeiro internacional limita as opções de política econômica que podem ser implementadas no Brasil. O leque de políticas disponíveis para o Brasil é diferente do leque de políticas disponíveis para os Estados Unidos ou para a China, por exemplo. Eu sou Jairo Monteiro e a hierarquia de poder imposta pelo sistema monetário e financeiro internacional é o tema desta edição de Mundo Emergente. Eu converso agora com Luísa Perufo, professora adjunta do Departamento de Economia e Relações Internacionais da URGS. Ela é doutora em Política e Estudos Internacionais pela Universidade de Cambridge, coordenou o projeto de pesquisa Países Emergentes no Sistema Monetário e Financeiro Internacional, Poder Além da Moeda, e atualmente coordena o projeto Sistema Monetário e Financeiro Internacional nos marcos da Revolução Digital, ambos na URGS. Olá, professora, é um prazer te ter aqui com a gente, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu acho que a gente pode tratar, primeiramente, de 3 marcos da formação do sistema monetário e financeiro internacional. Do pós-Segunda Guerra, da mudança que tem nos anos 70 e esse cenário atual pós-crise de 2008. Vamos falar primeiro sobre a formação desse sistema no pós-Segunda Guerra. Fala um pouco para a gente sobre esse contexto, as características principais desse sistema quando ele é criado. Obrigada, Hero, pelo convite, para participar do programa. É um prazer muito grande estar aqui contigo e discutir esse tema do sistema monetário e financeiro internacional, que é um tema que eu gosto bastante, me dedico a esse assunto já há algum tempo. Eu acho que existe uma relevância muito grande da gente estudar o que aconteceu no pós-guerra, porque, no fundo, o sistema que a gente vive hoje, ele é um sistema que é herdado dessa época, Então, o sistema de Bretton Woods, que é um sistema que emerge no pós-guerra, ele é talvez mais uma exceção do que a regra, Bretton Woods foi talvez a única vez que os países de fato se sentaram ou discutiram assim como que as questões relacionadas ao sistema monetário iriam funcionar, porque se a gente pegar o sistema anterior do padrão ouro internacional, ele é um sistema que surge mais organicamente, em torno da Libra. O padrão ouro, ele meio que vai surgindo, A maioria dos países adotava padrões bimetálicos, e aí a Inglaterra, ela entra de fato no padrão ouro, e como a Inglaterra na época era a principal economia, isso cria um incentivo para que
o resto do mundo seguisse o padrão adotado pela Inglaterra. Então, vamos dizer assim, o padrão ouro, ele meio que, né, vai surgindo, ele não tem um momento em que os países sentam e assinam os acordos, né, do padrão ouro, como aconteceu nos acordos de Bretton Woods. A história principal, assim, de como é que esse sistema é estabelecido, eu acho que a gente pode pensar, ela normalmente é colocada a partir dos dois grandes arquitetos né, de Bretton Woods, que era o representante do Reino Unido, que era o Keynes, né, então o principal economista da sua geração, né, um ídolo para muitos economistas de hoje, mas da época especialmente. Para além disso, ele era o representante da rainha, né, dos interesses ingleses. Então, né, a gente vai ter a proposta do Keynes vindo dessa perspectiva de uma nação que vai ser a nação devedora, né, uma nação que está enfrentando as reparações de guerra e tudo mais. E, por outro lado, os Estados Unidos, né, cuja proposta, então, vai aparecer na figura do Harry Dexter White, que era um burocrata de alto nível, né, do sistema americano, e que vai ter uma proposta que vai ter uma visão um pouco diferente, né, uma visão pensando nos interesses da nação credora, né, da nação que, de fato, emergia, né, como a principal potência da época. Então, tu tem, né, uma potência declinante, que era a Inglaterra, e uma potência ascendente, que era os Estados Unidos. E Bretton Woods vai ter coisas, né, elementos, assim, em que os Estados Unidos e a Inglaterra concordavam, algumas coisas que eles divergiam, algumas coisas que nenhum dos dois foi capaz muito bem de prever. Mas que são alguns elementos centrais, né, desse sistema? Talvez dois elementos assim que eram muito importantes, que era o restabelecimento do comércio internacional. E para se restabelecer o comércio internacional, era muito importante que as taxas de câmbio fossem fixas, né? Então esse era vamos dizer assim, uma lição, né, do entreguerras ali, que foi uma época em que tu não teve exatamente um arranjo, né, então existiram muitas dificuldades com relação ao restabelecimento do comércio internacional, e a flutuação cambial que aconteceu naquela época foi uma delas, né, então restaurar o câmbio fixo era uma prioridade, mas havia um entendimento de que essa busca pelo câmbio fixo, que era importante para o comércio, ela não poderia prejudicar o equilíbrio interno das economias, né, e isso também era uma lição do entreguerras, porque se entendia que a tentativa de diversas economias de buscar restabelecer a paridade do período do padrão ouro internacional agravou assim as dificuldades internas, né, e levou à ascensão de movimentos como, né, a própria ascensão do Hitler na Alemanha, que enfim está relacionado também com outras coisas, mas, né, essa rigidez assim do câmbio fixo que existia no padrão ouro, se entendia que não tinha mais espaço para acontecer num mundo em que, né, era o fim da era dos impérios, então tu tem o sufrágio universal, tu tem o aumento da urbanização, tu tem um monte de coisas que significava que o contexto doméstico das economias era muito diferente do que aquele contexto que tinha no padrão ouro internacional, em que era muito mais possível para as economias subordinarem os seus interesses domésticos às questões externas, né? Isso desaparece no pós-guerra. Então, a ideia é que o câmbio ele seria fixo, mas ajustável. E junto com isso, se coloca a importância também dos países terem autonomia para a formulação de política econômica, um espaço para o ativismo estatal, que também era uma coisa menos importante na época do padrão ouro. E para fazer isso, né, tu tem que colocar controles de capitais. Se a gente pensar em termos do trilema monetário, para tu conseguir combinar câmbio fixo com autonomia de formulação de política econômica, a única maneira de tu fazer isso é colocando controles de capitais. Então, Bretton Woods tem essa característica, e a carta do FMI, que vai ser a instituição criada para supervisionar esse sistema, vai dizer que os países eles devem perseguir a conversibilidade em conta corrente, que estava relacionado justamente com essa necessidade de restabelecer o comércio internacional. Então, para isso, as moedas teriam que ser conversíveis, ainda que a Europa só tenha conseguido, e o Japão só tenham conseguido fazer isso no fim dos anos 50, mas eles colocam no artigo 8º a questão das restrições do movimento de capitais. Então, é muito interessante a gente observar que uma ordem que estava sendo construída ali no pós-guerra, que era para ser uma ordem multilateral, liberal, ela tem esse caráter liberal para o aspecto do comércio, mas não para o aspecto das finanças, né? E esse é um ponto, talvez um dos mais importantes
para a gente entender como que o sistema evolui a partir dali e o papel das finanças, né, especialmente da liberalização das finanças, em fazer parte do início do fim de Bretton Woods. Antes da gente chegar nos anos 70, para focar também nisso que tu acabou de dizer, que é importante também para quando a gente falar dos emergentes depois e de modelos diferentes de inserção internacional. Quando a gente está falando em controle de capitais, tentar explicar para alguém que não é tão iniciado em economia, do que a gente está falando, principalmente algumas políticas, por exemplo, que com controle de capitais são possíveis de ser adotadas e que sem esse controle não são possíveis. Na conta financeira vão as trocas, né, as remessas dos ativos e passivos financeiros. Então, a gente está falando de investimento em carteira, investimento direto estrangeiro, dívida, né, toda essa parte da constituição de ativos e passivos financeiros de não residentes no país e também, né, o contrário dos residentes no resto do mundo. Então, quando o FMI coloca essa provisão, assim, né, de que os países deveriam limitar o fluxo, né, dos capitais para suas economias, ele, na verdade, está dando a autorização, né, para os países barrarem esses fluxos que, com o passar do tempo, né, vão ficar cada vez mais difíceis de serem limitados, né? Como é que isso se limita, né? Enfim, com legislação, com provisões legais do país, né? Dizendo o que pode, o que não pode ser feito. Por exemplo, o país autoriza que bancos estrangeiros se estabeleçam no país, né? Que residentes, por exemplo, né? Uma questão que agora foi recentemente colocada no Brasil, a questão de residentes terem conta em dólar, né? Isso é um exemplo de liberalização financeira, né? Remessa de lucros também, né? Se falava bastante no Brasil, até nessa época de multinacionais, por exemplo, ter um limite de remessa de lucros para o exterior. Exatamente. Pagamento. Lucros acaba entrando na conta corrente, né? Mas sim, essa discussão. Antes também da gente passar para a próxima fase, é importante falar um pouquinho sobre a criação dessas instituições, né? As instituições de Bretton Woods, né? O que são essas instituições que são criadas nessa época e qual a importância delas para esse sistema? Com certeza. Então, tem duas instituições principais que são criadas, né? Que é o FMI e o Banco Mundial. O Banco Mundial, ele originalmente, ele é um banco para reconstrução e desenvolvimento, né? Ele tem um foco maior na questão da reconstrução da Europa, né? Porque está arrasada pela guerra. Então, salvo engano, o primeiro empréstimo que o Banco Mundial faz é para a França, né? Ele não tem ainda esse caráter que, com o tempo, ele vai adquirir de fazer empréstimo para os países em desenvolvimento, né, que vai acabar sendo daí a principal razão de existir do Banco Mundial, né? Ele vai mudar o foco para a questão da pobreza, da desigualdade, que no início não era bem o foco. E a outra instituição, então, é o Fundo Monetário Internacional, que é uma instituição criada para supervisionar esse sistema de câmbio fixo que está sendo criado, né, e para garantir que os países tivessem essa possibilidade de fazer ajustes eventuais nas suas taxas de câmbio quando eles enfrentassem uma coisa que era chamada, né, de um desequilíbrio fundamental. Então, se tivesse um desequilíbrio fundamental nas contas externas desses países, o FMI seria a instituição responsável por verificar, né, se aquilo era um desequilíbrio fundamental ou não, que foi uma coisa que, na verdade, nunca foi definido, assim, o que seria um desequilíbrio fundamental ou não, e fazer essa autorização, né, se os países poderiam realinhar ou não as suas taxas de câmbio. E também, né, seria a instituição responsável por emprestar recursos, como uma cooperativa de crédito, assim, entre os seus membros, para aqueles países que tivessem dificuldades de fechar os seus balanços de pagamentos. O que é relevante dessas instituições, né, dessas duas instituições? É que a composição delas, em termos da sua estrutura organizacional e de voto e cotas, né, ela é mais ou menos um retrato da distribuição de poder econômico e político da época, do pós-guerra, né? Então, as duas instituições, né, tanto o FMI quanto o Banco Mundial, são instituições em que os Estados Unidos detêm mais do que 15%
do poder de voto, o que na prática dá aos Estados Unidos um poder de veto nas decisões importantes que exigem mais de 85% de aprovação dos membros. A gente vai falar disso mais adiante, né? Essas instituições, elas foram reformadas ao longo do tempo. A principal reforma, ela vem na esteira da crise de 2008, né? E um pouco se tenta corrigir essa incongruência, né, entre a estrutura de voto do Fundo e do Banco Mundial com relação ao peso que as economias europeias, especialmente, têm nos dias de hoje, né? Mas essa questão dos Estados Unidos, ela não muda ao longo do tempo, né? Os Estados Unidos permanecem com essa posição única de poder de veto. Além do fato de que, e eu acho que eu esqueci de falar isso, né, o sistema de Bretton Woods, então, os países, eles mantinham suas moedas fixas com relação ao dólar, e o dólar era a única moeda conversível em ouro. Então, em tese, né, o dólar era tão bom quanto o ouro. Luísa, para deixar mais claro também, explica para nós o que um país, o que o Banco Central tinha que fazer para manter essa convertibilidade, para ficar clara a dificuldade que seria de manter o padrão. Basicamente, quando um país adota um câmbio fixo, que era o que todos os países que faziam parte do acordo de Bretton Woods faziam, né, o Banco Central, ele garante o preço da sua moeda com relação a uma moeda âncora estrangeira. No caso, essa moeda âncora em Bretton Woods era para todos os países o dólar, né? Então, países que tinham déficits em conta corrente, né, eram países que viravam possíveis candidatos a desvalorizar suas moedas. Isso significava o quê? Que os investidores, se eles achavam que aquele país que tinha muitas dívidas, né, em moeda estrangeira não ia conseguir garantir o valor da moeda que ele tinha acordado, então esses investidores passavam a vender a moeda doméstica para trocar por dólar, né, e poder tirar os seus investimentos do país. E isso gera uma pressão para que o Banco Central entre vendendo esses dólares, né, ou seja, inundar o mercado com essa moeda estrangeira e, a partir disso, acalmar, né, quem está querendo sair e dizer, não precisa sair, a gente tem, né, as reservas necessárias para garantir esse câmbio que a gente acordou em Bretton Woods. Só para, né, facilitar talvez o entendimento e a comparação, como é que isso acontece hoje em dia no câmbio flutuante? Hoje em dia a saída de capital ela não é motivada pelo fato de que alguém acha que o Brasil não vai conseguir manter uma taxa X porque não se propõe, né, a manter uma taxa fixa, mas quando se acha que a moeda vai entrar num momento de desvalorização, por exemplo, né, acontece muitas vezes dos investidores tirarem, né, o seu capital do país. E aí o que acontece? Se tu atua no câmbio flutuante, o teu câmbio flutua, né? Então tu tem uma pressão para desvalorização, a moeda de fato desvaloriza. Quando tu tem um câmbio fixo, em tese tu não pode fazer isso, né? Porque se o combinado é que o câmbio vai ser fixo, bom, então o Banco Central tem que entrar vendendo reservas internacionais. E para vender as reservas, ele tem que ter as reservas. O fim da Segunda Guerra, então, marca a transformação da libra inglesa, que era essa moeda vinculada ao ouro, para o dólar. É esse o marco temporal. Pós-Segunda Guerra é que se dá essa transformação. O pós-Segunda Guerra, ele institucionaliza uma coisa que na prática já tinha acontecido, né? O dólar, ele ultrapassa a libra já no período entre guerras, enquanto moeda mais utilizada internacionalmente, né? Mas essa transição, ela é coroada, digamos assim, né, entre algumas aspas, com o sistema de Bretton Woods, em que formalmente se estabelece o dólar como a moeda de reserva internacional. O padrão ouro, ele, em teoria, pelo menos, ele é menos assimétrico do que Bretton Woods, no sentido de que no padrão ouro, as moedas elas tinham as suas taxas de câmbio fixas com relação ao ouro. Então, a libra ela desempenhava uma função de reserva internacional, ela era acumulada pelos bancos centrais, mas não era o mesmo vínculo, né, que os países vão ter durante Bretton Woods, em que as moedas deles são fixas com o dólar. E o dólar com o ouro. O que isso na prática implica? Que o resto do mundo precisava importar as políticas monetárias dos Estados Unidos. Essa é a grande diferença. No padrão ouro, o ajuste ele é compartilhado com o resto do mundo. Em Bretton Woods isso não acontece. Em Bretton Woods, os Estados Unidos eles têm uma liberdade que só eles têm.
em função desse papel que o dólar vai ocupar. E isso vai gerar uma série de insatisfações com relação aos demais países. É nessa época que surge a expressão do ministro das Finanças, do Charles de Gaulle, que é o privilégio exorbitante, né, que ainda é a expressão muitas vezes utilizada para se referir às vantagens que o dólar tem por ser a moeda que o resto do mundo demanda, né, e mais utiliza. Então, acho que dá para a gente falar um pouco sobre essa transição, né, do fim dessa paridade nos anos 70. Quais as razões que levam os Estados Unidos a tomar de forma unilateral essa decisão de romper com a paridade? Que havia uma percepção de fragilidade dos Estados Unidos naquele período e de ascensão da economia japonesa, ascensão de economias europeias, recuperação das economias industriais que tinham sido destruídas na Segunda Guerra e de um balanço negativo estrutural, talvez, da balança comercial americana, e se dá essa mudança de chave. Explica para a gente um pouco sobre esse contexto e as implicações disso. Perfeito. Então, esse contexto que tu colocou, ele é absolutamente correto, né? O que acontece? Então, ali pelos anos 50, 60, tu vai ter o quê? A Europa vai conseguir restabelecer a sua conversibilidade em conta corrente, o que significa que, mesmo que eles continuassem colocando controles de capitais, como era o acordado com o fundo, essas moedas, elas passam a ter uma maior circulação internacional. Junto com isso, tu vai ter o desenvolvimento, né, uma certa internacionalização da produção, né, o crescimento das multinacionais, então as empresas vão começar a produzir em mais de um lugar e também tu vai ter uma remessa maior de moedas, né, e uma terceira coisa importante é o surgimento do mercado de eurodólares, que é o surgimento, né, do mercado de dólares fora dos Estados Unidos, que é um mercado muito menos regulado do que o mercado de dólares dentro dos Estados Unidos. Essas três coisas juntas, a restauração da conversibilidade em conta corrente da Europa e do Japão, o crescimento da produção das multinacionais e o surgimento do mercado euro-dólar, isso faz com que aqueles controles de capitais que o FMI tinha colocado lá em 44, eles passem a cada vez funcionar menos, porque tu tem essa mobilidade internacional do capital, e isso fazia com que os países avançados começassem a sentir, a ser alvo, né, de ataques especulativos muito parecidos com aqueles que as economias emergentes enfrentaram no fim dos anos 90, quando a gente tem ali a crise do México, depois crise do real, crise asiática. O que eram aquelas crises? Basicamente, crises especulativas, né, contra as moedas de países que se acreditava que os bancos centrais não iam ser capazes de manter o câmbio fixo que eles tinham acordado, né? E isso começou a acontecer lá em Bretton Woods com, tipo, marco alemão, franco francês, né? Todas essas moedas, inclusive o dólar. E o fato de que, como eu comentei, em Bretton Woods, o resto do mundo tinha que importar a política monetária dos Estados Unidos, pela posição, né, que o dólar ocupava nesse sistema. E no início de Bretton Woods, existia uma certa conveniência para o resto da Europa em fazer isso, né? Os interesses eram compatíveis. A partir do momento em que a Europa já passou por aquele período inicial de reconstrução, está com a sua economia mais aquecida, e os Estados Unidos começam a entrar na guerra do Vietnã, começam a fazer políticas monetárias expansionistas que não eram do interesse da Europa, começa a haver um conflito maior, né, entre esses interesses. E as coisas vão evoluindo, né, até um ponto em que os Estados Unidos, então, como tu falou, né, ele unilateralmente abandona a paridade do dólar com relação ao ouro. Tem a frase famosa, a moeda nossa, o problema de vocês, e que, então, esse sistema que tinha sido acordado conjuntamente, né, assinados acordos e tudo mais, ele desaparece pela decisão unilateral do país mais poderoso, né, e o FMI, que era, em teoria, a instituição que iria supervisionar o Bretton Woods e tudo mais, é simplesmente comunicado, né, como todos os demais, de que não havia mais paridade do dólar com relação ao ouro, e aí o dólar começa a flutuar, e disso se evolui para o sistema que a gente vive hoje, em que não existe mais um lastro real da moeda americana. Luísa, eu vi uma participação tua numa mesa redonda, brilhante, inclusive,
que tu fala de duas implicações principais do uso do dólar como padrão a partir dos anos 70, que é a capacidade dos Estados Unidos de estabelecer, de influenciar os ciclos financeiros globais e o papel único dos Estados Unidos na disputa de poder global. Eu queria que tu explicasse um pouquinho esses dois elementos que são inaugurados nesse período. Muito bem. O ciclo financeiro global ele é basicamente a ideia de que as condições internacionais de crédito, nesse cenário de dominância da moeda americana, elas vão estar relacionadas com o comportamento da política monetária dos Estados Unidos. O que isso significa, né? Em momentos em que tu tem uma expansão monetária nos Estados Unidos, então a liquidez internacional aumenta, esse excesso de liquidez vai buscar os maiores retornos, né, que normalmente vão ser oferecidos pelos países emergentes, e quando esse período termina, né, pela natureza cíclica das finanças, isso eventualmente termina, vem uma crise, a lógica vai se inverter e os investidores vão vender os ativos em moeda doméstica, vendem a moeda doméstica para tirar os seus investimentos do país, e aí tu tem, né, o movimento inverso. O que é relevante disso, eu acho, para a discussão dos países emergentes e da discussão da formulação de política econômica, né? Esse é um ponto que vem gradualmente, eu diria, sendo incorporado pela literatura de economia mais tradicional, mainstream, de que as economias elas enfrentam constrangimentos diferentes em termos da sua formulação de política econômica, também em função das moedas que elas emitem. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar os diagnósticos que o FMI faz sobre os emergentes quando eles enfrentam as crises no final dos anos 90, é um diagnóstico muito no sentido de culpar as instituições domésticas e as políticas domésticas desses países. Ou seja, os países eles estão enfrentando fugas de capitais, eles estão enfrentando problemas de câmbio, de preços de ativos domésticos e tudo mais, porque eles não têm boas instituições. Os países eles precisam fazer reformas, as reformas que o FMI e o Banco Mundial recomendam, e assim eles não sofrerão mais esse tipo de problema. O que acontece? Vem a crise de 2008, né, em que daí tu tem a economia que em tese era, né, a poster child, né, tipo o garoto propaganda dessas políticas corretas, e ele, né, os Estados Unidos é o epicentro da maior crise moderna, né, nas finanças internacionais, e coloca meio em xeque essa visão de que aquilo que acontece com os países é culpa exclusivamente das suas políticas domésticas. De novo, acho importante a gente pontuar que é óbvio que a questão das políticas e das instituições domésticas é relevante. O ponto é apenas um reconhecimento, né, de que existe um componente estrutural da maneira como o sistema monetário e financeiro internacional existe, que é um sistema hierarquizado em torno de uma moeda que domina cerca de 60%, né, os usos internacionais que uma moeda pode ter, e isso tem consequências para o comportamento de preços importantes de economias que não são os Estados Unidos, né, em termos de preço de ativos, de taxa de juros e de taxa de câmbio. Tem movimentos políticos e muitas pessoas, de forma geral, que fazem a comparação de, bom, qual que é a principal potência global? É os Estados Unidos. Então o Brasil tem que espelhar suas políticas nos mais diversos campos, desde política armamentista até a política monetária, tem que ver quem é essa potência global e se espelhar nela. Só que eu acho que dá para a gente, nesse ponto aqui, fazer uma comparação de algumas políticas que têm um impacto nos Estados Unidos e tem outro no Brasil. Por exemplo, uma política que demanda muita emissão monetária, no Brasil tem um impacto. Nos Estados Unidos tem outro, porque a moeda deles circula no mundo inteiro, não circula só em âmbito nacional. É por aí? Como que tu faria essa comparação, por exemplo, de quem faz esse espelhamento, assim, de que o Brasil deveria mirar mais nas políticas executadas internamente nos Estados Unidos? O melhor exemplo, assim, da diferença, né, entre a posição que o Brasil ocupa no sistema internacional e a posição dos Estados Unidos é que os Estados Unidos ele consegue sustentar déficits em conta corrente por mais de 30 anos, né? Então, é como se durante a crise da dívida dos anos 80, o Brasil simplesmente emitisse reais, né? Porque no caso dos Estados Unidos é isso que eles fazem, eles emitem dólares para
pagar a sua própria dívida, né? Então é como se a gente pudesse emitir a nossa própria moeda, rodar a maquininha e resolver o nosso ajuste externo dessa maneira. Para o Brasil ter $100, o que o Brasil tem que fazer? O Brasil tem que produzir bens e serviços no valor de $100, né? Vender esses bens e serviços, ou seja, uma questão real da economia, e a partir disso ele tem os $100 e ele pode pagar suas dívidas, fazer o que quiser fazer. Os Estados Unidos, eles podem simplesmente emitir dívida ou imprimir dinheiro para ter $100. Não existe uma relação com a economia real, né? Esse vai ser um dos problemas, inclusive, que a gente vai ver no rastro lá da crise de 2008, né? Que é essa emissão monetária bem elevada, né, por parte dos Estados Unidos, de outras economias avançadas também, né, e o aumento que isso vai gerar na liquidez global e de novo, né, quando tu tem expansão monetária nos Estados Unidos, a Europa tem um pouco desses efeitos também, mas é menor, porque o papel do euro é relativamente menor do que o do dólar, né. Esse dinheiro, ele busca, né, os maiores retornos que estão nas taxas de juros dos países mais arriscados, como o Brasil, né? Então tu vai ter esse influxo de capitais que vai ter impacto no câmbio, depois vai ter impacto nos juros, vai ter impacto no preço de ativos, e quando as condições se revertem, então tu sai. E isso tudo fica mais intenso quando esses países adotam políticas de liberalização do movimento de capitais, né? Que são as políticas recomendadas ainda pelo FMI. Então, uma das diferenças, né, que a gente observa nos países emergentes é como é que eles se integram, né, financeiramente na economia global. Tu vai ter países muito mais abertos e países um pouco mais fechados, né. A China é um exemplo, né. Daqui um pouco mais a gente vai tratar especificamente desse ponto, que inclusive eu quero perguntar de um paper teu que é exatamente sobre isso. Mas a gente falou então sobre os ciclos financeiros globais, o papel dos Estados Unidos, e falamos um pouco sobre esse papel único de poder dos Estados Unidos. Mas tem também um argumento interessante teu, que é como que essa multipolaridade ascendente em outros campos não se manifesta no sistema monetário e financeiro internacional. Tu acha que isso está em aberto? É uma tendência de longo prazo ou não tem como saber? Como que tu vê esse período pós-2008? E se fala muito, né, de desafio ao dólar. Tem pessoas muito empolgadas, às vezes, que falam que, nossa, o yuan já está substituindo o dólar. Mas, como tu fala, né, quando tu vai ver os dados dos usos das moedas, o dólar segue muito dominante. Então, fala pra gente um pouco sobre esse status atual do dólar e essa perspectiva de longo prazo. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E o que é mais interessante sobre isso, né? Ainda é em dólares, né? Talvez se a gente estiver falando de a pergunta de 1 milhão de yuans, aí a gente já vai ter mudado a referência. Eu estava mesmo olhando hoje um texto, tem 2 pesquisadores assim que eu acompanho muito nessa área, que é o Cohen, né, o Benjamin Cohen, e o Barry Eichengreen. E o Cohen e o Eichengreen, eles têm visões diferentes, né, sobre o que o mundo nos reserva, né. Os dados são os mesmos, mostram que tu tem um declínio relativo, porém ainda pequeno, assim, do uso do dólar, né, tipo assim, o dólar ele domina mais na parte das reservas internacionais do que dos usos da moeda do setor privado, né, então na parte de investimentos e tudo mais tem uma diversificação um pouco maior, comércio começa a ter um pouco mais de diversificação também. Existe um declínio, mas um declínio de uma moeda que é muito dominante, então assim, qual é o argumento do Cohen? Tudo bem, tem um certo declínio, ele enfatiza um ponto que eu acho importante, que os dados, às vezes, eles são meio enganosos quando a gente olha a tendência dos anos 2000 para cá, porque com a criação do euro, em 99, tu tem um pico do dólar, então, mas que está relacionado com a criação do euro, né? Porque, por exemplo, quando tu cria o euro, some o comércio intra-europeu, o comércio que era feito em marco e franco não é mais contabilizado, porque ele passa a ser feito em euro e transação euro com euro não vai entrar, porque não é uma transação de moeda internacional, né? Então, tu tem um pico do dólar ali no início dos anos 2000. Então, se tu compara 2000 com 2020, tu tem uma queda muito grande, mas se tu comparar 1990 com 2020, tu nota que tem esse pico e que depois ele volta, e ele é explicado por essa questão da criação do euro. O que é o argumento do Cohen, né? O Cohen diz assim,
É muito precipitado a gente falar de multipolaridade, né? O sistema monetário internacional ainda é um oligopólio. Tudo bem, tu tem uma zona do euro, mas é um pouco forçado falar em um segundo polo, né? Porque por mais que o euro seja uma moeda internacional, ele é um distante segundo lugar. Esse é o Cohen. O Eichengreen, ele enfatiza mais as questões de uma possível multipolaridade. Ele olha tendências de uso de moedas menos tradicionais, e aí agora especialmente a moeda da China, né? Uma das principais discussões é se a China vai precisar tornar a moeda dela conversível para aumentar, né, o seu papel internacional. O Eichengreen acha que é possível que isso seja feito mesmo sem a conversibilidade. Outros autores discordam, mas é o grande debate, né? A gente está fazendo um esforço grande aqui, porque cada explicação tem vários conceitos que demandam algum tipo de explicação, mas tem um que a gente vai ter que explicar agora, que é a conversibilidade. Para o yuan, por exemplo, se tornar conversível e ser um desafiante aberto ao dólar, o que significa essa conversibilidade? Então, significa tu tornar a tua moeda disponível para os não residentes terem acesso a ela, né? Basicamente, o que é? Se tu quer que essa moeda se internacionalize, um pressuposto da teoria até hoje é que o país teria que deixar a sua moeda ser acessível aos outros, né? Aos não residentes poderem comprar e vender essa moeda. Porque se o resto do mundo não puder comprar e vender a tua moeda, não tem como ela ser internacional, né? Assim, a lógica vai dessa maneira. E até hoje, assim, se tu pegar a grande maioria dos textos que fala sobre internacionalização da moeda chinesa vai dizer que enquanto não tiver a conversibilidade da moeda chinesa, ou seja, né, enquanto o PBOC, o Banco Central da China, não reduzir essas restrições que existem, que seria impossível da China internacionalizar a sua moeda. Isso agora começa a ser um pouco contestado. Luísa, eu vou até fazer um parênteses aqui. Tem um livro que eu não sei que é de divulgação assim mais popular, o How Asia Works. Não sei se tu conhece. E aí ele fala de 3 aspectos centrais que fazem parte do modelo de desenvolvimento dos tigres asiáticos, né? E aí são reforma agrária, políticas industriais e controle de capitais. Por que eu estou falando isso? Porque tem um preço a se pagar para a moeda virar conversível, né? Não é por acaso que a China controla os capitais. Isso tem a ver com o modelo de desenvolvimento da China. Então, por exemplo, quais os riscos que a China correria ao abrir mão desse controle? Com certeza. Inclusive, né, a gente falou dos meus artigos um pouco, tem um artigo que a gente, né, eu, o André Cunha e o Pedro Perfeito, que são meus coautores nesse trabalho, a gente compara, né, as opções de política econômica do Brasil com a China, né, então, tanto o Brasil quanto a China, eventualmente fazem, né, uma certa abertura, mas na China a gente observa que a abertura, ela é feita de maneira muito cautelosa e sempre subordinada aos interesses domésticos, né? Então, os controles de capitais na China, na minha perspectiva, eles são colocados como parte de uma estratégia de desenvolvimento mais ampla, enquanto no Brasil a gente talvez não tenha feito pensando nesse sentido do desenvolvimento econômico, mas como uma política financeira, né, no período mais recente, pensando na questão da estabilidade macro. De novo, isso é um assunto super específico e não espero que as pessoas, né, tenham acompanhado, mas tu tem uma discussão forte sobre o uso de controles de capitais, justamente porque o que vai acontecer, né? Tu tem a crise de 2008 e aí uma das respostas à crise nos Estados Unidos é a expansão monetária, né? Que era justamente aquilo que o FMI, né, enfim, instituições mais tradicionais diziam para os países em desenvolvimento não fazer, né, em momentos de crise. É bem isso que o contrário que os países avançados fazem quando a crise é na casa deles. E aí essa expansão monetária que acontece no pós-2008, ela, né, tem esse efeito do ciclo financeiro global que eu falei. Então esse capital ele vem para os países emergentes, e aí o real, por exemplo, né, ele foi uma moeda que no contexto da crise, no imediato, pós-crise, ele desvaloriza. No momento que tu tem a crise, o capital vai
para os ativos mais seguros. Esses ativos são os ativos em dólar. Então, tu tem essa fuga de capital do Brasil, a taxa de câmbio desvaloriza, mas passado o ápice da crise, os Estados Unidos começam a fazer essas políticas monetárias expansionistas e isso tem como reflexo um aumento da liquidez internacional e um influxo enorme de capitais para países como o Brasil. E aí o câmbio do Brasil começa a apreciar um monte. E isso, como, né, para quem entende um pouco de macroeconomia aberta, né, tu vai valorizar a taxa de câmbio, isso prejudica, né, a recuperação da economia, porque tu valoriza a moeda, tuas exportações são menos competitivas, e aí, nesse contexto, o Brasil né, começa a falar em guerra cambial e tal, isso tudo, né, é nesse contexto das políticas expansionistas dos países avançados, e os reflexos que elas têm nas moedas dos emergentes e como que isso impacta a questão comercial. E aí, nesse ponto, o Brasil começa a colocar alguns controles de capitais justamente para tentar ter um efeito no câmbio, para tentar, vamos dizer assim, barrar essa valorização que estava acontecendo na taxa de câmbio. E aí tu tinha perguntado antes sobre controles, né? Tem uma série de controles que dá para colocar, tu pode ter o IOF, né, um dos mais utilizados no Brasil. O Banco Central pode colocar controles, assim, sobre, dependendo de quanto tempo o capital fica dentro do país, ele é tarifado ou não. Então, é esse tipo de política que o Banco Central pode fazer com esses influxos de capitais que vão estar, né, relacionados com essa questão estrutural do ciclo financeiro global. E o que eu estava fazendo a comparação Brasil e China é que, no Brasil, esses controles eles tendem a ser muito mais pontuais e temporários. Tu não tem uma visão estratégica de longo prazo sobre como utilizar eles, da mesma maneira que parece haver na China. A gente não está nem falando aqui, que eu quero inclusive fazer um outro programa só sobre isso, que é sobre sanções, né? Que quando a gente fala do poder, da hegemonia americana, da unipolaridade desse sistema, os Estados Unidos têm o que se chama aí de bomba dólar, que é essa capacidade de aplicar sanções internacionais que nenhum outro país tem. Isso será tratado em outro episódio, porque é uma conversa longa também e que tem a ver, inclusive, com o papel subalterno, né, de economias como o Brasil, que, caso sofresse esse tipo de sanção, ia ter uma série de outros problemas para lidar, né, como já acontece no Irã, na Venezuela, em Cuba, agora com a Rússia. Eu queria perguntar para ti sobre um paper que vocês pegam 90 países de economias emergentes entre 92 e 2016 e analisam diferentes tipos de integração à economia internacional. Explica para a gente, por favor, um pouco sobre esse artigo e os resultados que vocês encontraram. Então, esse artigo, ele é resultado da tese de doutorado do Samuel, que é o primeiro autor, que foi orientado pelo professor André Cunha. E aí, então, a ideia é tentar avançar num ponto da literatura que é a relação entre a integração financeira internacional, a vulnerabilidade externa das economias e o crescimento econômico. Um dos pontos junta mais ou menos com essa discussão que eu estava te comentando sobre a China, né? Justamente porque tu tem, na teoria tradicional, uma série de benefícios teóricos que seriam derivados da maior mobilidade internacional do capital. Que benefícios seriam esses? Tu, em tese, poderia alocar melhor a poupança global, tu teria um movimento no sentido de estabilização de ciclos, poderia estabilizar o consumo em momentos de crise, né? Então, são uma série de pressupostos teóricos de um modelo que se conhece muitas vezes como modelo norte-sul, né? Que tu tem o norte rico em capital, o sul pobre em capital, e daí se esses dois polos abrem suas fronteiras para a circulação internacional do capital, então é melhor para todo mundo. O que a evidência empírica mostra, e o nosso paper ele entra um pouco nessa discussão, né? Ela não confirma tanto esses pressupostos teóricos, e isso está muito relacionado com as diferenças que a gente vem comentando aqui dessa estrutura hierárquica do sistema monetário e financeiro internacional, em que as economias não são iguais e que o que determina os fluxos de capitais não vão ser simplesmente os retornos, né, mais elevados em um lugar ou em outro, mas tem uma série de diversas outras questões que precisam ser levadas em consideração. Então, aqui o que a gente mostra, né,
é que países que são financeiramente dependentes, né, que têm perfis vulneráveis, principalmente, né, a questão do déficit em conta corrente, ou seja, países que são devedores que, ironicamente, né, é o caso dos Estados Unidos, mas para ele não se aplica, esses países eles teriam os riscos da globalização financeira mais exacerbados e que então isso teria um prejuízo em relação ao crescimento econômico. Luísa, eu te perguntar o seguinte, saem muitas manchetes sobre cada acordo que é feito para se fazer comércio em moedas locais, né? Ou em moedas que não são o dólar. Isso rende muita manchete. Então, agora o Brasil vai comerciar com a Argentina ou com a China com o Irã, a Rússia com o Irã, a Rússia com a China. Só que eu acho que isso passa a falsa sensação de que só o comércio internacional é que é esse uso relevante da moeda padrão do dólar, sendo que são vários outros usos. Tu mencionou isso, Passan. Pode falar rapidamente para a gente qual a dimensão que o comércio tem nesses usos e quais usos principais que seriam da moeda, né? Para a gente dizer assim, lá no futuro, daqui, sei lá, 50 anos, quando o dia que chegar que a gente disser, olha, é consenso que agora o sistema monetário é multipolar. O que teria que acontecer para isso realmente acontecer? Pergunta bem difícil essa, assim, eu vou tentar, acho que envolve bastante coisa, né? Eu vou tentar resumir, assim, do que eu tenho trabalhado. Tem uma matriz do Cohen, um trabalho que ele fez lá nos anos 70, que é muito utilizada hoje em dia para analisar o papel das moedas internacionais, né? Uma moeda, tradicionalmente, é definida como uma coisa que desempenha um papel de unidade de conta, meio de troca e reserva de valor, né? E essa moeda ela pode desempenhar isso nos âmbitos público e privado. Então, em tese, a gente tem seis papéis que uma moeda pode desempenhar internacionalmente. Esse trabalho que eu estava vendo do Cohen com a Tabitha Benney, que foi publicado recentemente na Review of Keynesian Economics, eles detalham os dados e as tendências de como é que o dólar está nos últimos anos, né? E a gente hoje em dia tem dados para praticamente todas essas funções. Então, assim, a questão do comércio, né, seria um ponto desses seis que são relevantes. O ponto que muitas vezes é enfatizado nas análises sobre moedas internacionais é o ponto das reservas, né, que eu acho que é o ponto que tem mais dados disponíveis, mas a parte do comércio, ela entra na questão dos pagamentos internacionais, né, então também é um ponto relevante. Neto perguntou o que teria que mudar para a gente eventualmente falar de um sistema multipolar. Tu teria que ter não só o surgimento de um terceiro polo, né? Porque se a gente está falando de dólar e euro, né, que são as duas moedas que hoje em dia poderia dizer que têm uma função internacional relevante, então tu está falando de sistema bipolar, né? Para tu ter um sistema multipolar, tu tem que ter pelo menos um terceiro, que muita gente aposta, né, seria a China. Bom, mas para tu ter esse sistema multipolar, então, além da moeda chinesa aumentar e muito seu peso internacional, tu teria que ter uma redução do peso do dólar, porque uma coisa é o polo, né? Mas o polo, ele é uma análise às vezes incompleta se a gente não leva em conta a concentração que cada um desses polos tem. Tem um polo chinês? Tem, mais ou menos tem. Tu tem ali agora um grupo de países surgindo em torno da moeda chinesa. A Rússia, a China, a Índia também está fazendo, né, alguma parte do seu comércio, pelo menos algumas reportagens com relação a isso. A China está fazendo um esforço, como é esse acordo que recentemente, né, não sei se já assinaram ou não, mas que está para sair com o Brasil sobre comércio em moeda chinesa. Então, é possível que esses acordos sejam assinados e que isso se institucionalize? Sim, é possível. Isso significa um sistema multipolar? Eu acho muito difícil, a menos que a gente observe uma redução no peso que o dólar atualmente tem. A concentração em torno do dólar, ela ainda é muito relevante. Hoje em dia, eu não caracterizaria o sistema atual como um sistema bipolar, mesmo que tu tenha, né, um papel relevante do euro. Então, o euro ele não desafia o dólar enquanto moeda internacional. O sistema monetário ele é dólar-cêntrico, ainda que tu tenha um polo do euro. É uma diferença sutil. Pode ter um polo chinês? Pode.
pode ter um polo chinês. Isso significa que será um sistema multipolar? Não necessariamente. Porque se o polo chinês tiver 5% e o polo americano tiver 60%, qual é a relevância do polo chinês? Luísa, antes da gente partir mesmo para o final, que eu já estou abusando do teu tempo, uma resposta bem geral para alguém que não entende nada de economia. Qual a importância do sistema monetário e financeiro internacional para a vida de um cidadão comum, que não sabe nada de economia, nem acompanha noticiário, nada, mas qual a importância para a vida dessa pessoa? A gente perceber que os países não são iguais, que os países detêm diferentes níveis de autonomia e poder no sistema monetário e financeiro internacional faz a gente perceber como as opções de política econômica dos países são diferentes, né? Ou seja, o leque de políticas disponíveis para o Brasil é diferente do leque de políticas disponíveis para os Estados Unidos ou para a China, por exemplo. Agora, para encerrar mesmo, Luísa, onde que o pessoal pode acompanhar o teu trabalho? E fala, por favor, algumas dicas de fonte informativa para quem quer acompanhar esses temas. Pode ser livro, pode ser também canais online ou sites, o que tu achar mais relevante. Bom, eu costumo colocar todas as coisas que eu faço no LinkedIn. Então, se alguém quiser, pode me adicionar no LinkedIn ou pedir para me seguir. Enfim, eu, quando publico alguma coisa, sempre coloco lá. O meu Lattes, né, para quem tiver um interesse mais acadêmico, também as referências estão lá. As pesquisas que eu tenho desenvolvido também vão estar detalhadas daí no Lattes, para quem tiver esse interesse mais acadêmico. Eventualmente, se alguém tiver alguma questão, quiser alguma coisa, podem me contatar por e-mail também. Meu e-mail é luisa.perufo, com 2 Fs de foca, @urgs.br. E dicas, assim, de lugares para se informar, eu acompanho especialmente, né, revistas internacionais, assim, a The Economist excelente, Financial Times, a Foreign Affairs, eu acho que são talvez as principais. Project Syndicate também é muito bom para essas discussões, são textos mais curtos, né, e que muitas vezes resumem as principais discussões, e eu vou muito pelos autores, né, então eu gosto muito do Cohen, do Eichengreen, a Carla Norloff é uma pesquisadora muito boa também, eu sigo bastante as coisas dela, o Kirchner, Helleiner, né, esse pessoal todo são autores, assim, que eu acompanho bastante. Para essa discussão mais de economia, né, aí os pós-keynesianos estruturalistas, né, que minha preferida de todas sempre será a Daniela Prates, que era professora da Unicamp, hoje em dia está na UNCTAD, continua produzindo sobre o tema, né, mas tem muitos outros pesquisadores excelentes sobre o tema, o Bruno De Conte, Ricardo Carneiro, Luiz Fernando de Paula, Bárbara Fritz, que escrevem com a Daniela também, o André Cunha, né, que é meu colega na URGS, desse tema da moeda digital da China, que a gente acabou nem falando, né, eu tenho escrito alguns artigos com o André e com o Andrés Ferrari, o Samuel, né, que de repente acho que fica a dica aí, de repente convidar o Samuel para falar sobre o trabalho dele, e é o tema que ele continua seguindo até onde eu sei, da integração financeira, vulnerabilidade externa, que é um tema extremamente relevante, né, para países como o Brasil. Maravilha, valeu, muito obrigado, Luísa, obrigado pelo teu tempo e pelo teu esforço também em explicar temas tão complexos de forma rápida e acessível na medida do possível. Tá ótimo, agradeço, gostei muito de participar. Chegamos ao fim desta edição de Mundo Emergente, em que recebemos Luísa Perufo, professora adjunta do Departamento de Economia e Relações Internacionais da URGS. Nossa conversa não terminou por aqui. Para acompanhar todos os nossos conteúdos, nos siga no YouTube, nas plataformas de podcast e no Twitter pelo perfil Mundo Emergente. Eu sou Jairo Monteiro e toda semana vamos conversar sobre política externa brasileira e relações internacionais, sempre privilegiando perspectivas do Sul global. Esta produção é realizada em parceria com as rádios públicas vinculadas à Universidade Federal de Pernambuco, a Paulo Freire 820 AM e a Universitária 99.9 FM. Siga apoiando a comunicação pública, obrigado pela escuta e até mais. Um grande abraço.